será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Unitintas apresenta Sociedade em Questão, na Fonte TV. Olá, boa noite. Começamos mais um Sociedade em Questão. Seja bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 28 de abril de 2014. Você é o nosso convidado a participar do programa de hoje. Goiânia é a capital que possui a segunda maior frota veicular proporcional do país. Com tantos veículos nas ruas, os acidentes são inevitáveis. Segundo dados da Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito de Goiânia, a DICT 2014 já é considerado um dos anos mais violentos no trânsito da capital. Pelo menos uma pessoa morre por dia vítima de acidente. Só em 2013 foram registrados 259 ocorrências fatais, com 274 mortos. Mas quais são os direitos das pessoas envolvidas em acidente de trânsito? Uma lei estabelecida em 1974 fala do DPVAT, que garante a indenização por morte, invalidez permanente e despesas médicas a todos os envolvidos em acidente. Mas quem tem direito a esse seguro? Como adquirir essa indenização? O que é preciso para solicitar esse benefício? DPVAT. Esse é o assunto do Sociedade em Questão de hoje e eu te convido a participar pelo telefone 3254-1078. O Sociedade em Questão desta segunda-feira já está no ar. Voltamos com Sociedade em Questão e vamos acompanhar agora uma matéria que vai mostrar que todas as pessoas, pedestres, condutores de veículos automotor, passageiros e ciclistas têm direito ao amparo em caso de acidente de trânsito. Esse benefício é custeado com o pagamento do seguro DPVAT. Mas o problema é que as pessoas mal intencionadas estão conseguindo sacar o valor indevidamente. Acompanhe na reportagem. Carros, motos e pedestres. Na pressa do dia a dia, uma mistura perigosa que faz do trânsito uma das principais causas de internação em todo o país. Para se ter uma noção do risco que corremos, apenas o Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia, o CROF, Unidade de Atenção às Urgências Traumáticas de Pequena e Média Complexidade de Goiânia, atende cerca de 10 mil pessoas a cada mês, sendo que desse número, cerca de 70% são vítimas de acidentes de trânsito. No caso do CROF, ele tem um perfil de baixa e média complexidade. E de alta complexidade já é um politrauma, uma fratura exposta. Esse paciente, automaticamente, normalmente ele já é encaminhado pelo veículo do Bombeiros ou do SAMU, regulado, possivelmente para o Hugo, para uma unidade conveniada, que a regulação da Secretaria de Saúde encaminha. Para auxiliar as vítimas de acidente de trânsito ou a seus familiares ao seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, o seguro DPVAT, que reembolsa em até R$ 2.700 as despesas básicas com tratamento. Tal valor pode chegar a R$ 13.500 no caso de invalidez ou morte. O benefício pode ser requerido por qualquer pessoa, sem a necessidade de intermediário. Atravessadores que muitas vezes usam de má fé para se apropriar, no todo ou em parte, do DPVAT. Tentar dizendo que só é feito por eles, que é mais rápido, que o valor é maior. Comentários dos pacientes que a gente tem ouvido, né? E não é verdade, né? Ele pode procurar espontaneamente, individualmente nessas unidades VaptVupt, Correios, etc. Ele tem o direito, não precisa de intermediário, não é? Quando realmente ele não puder, existe a procuração, né, que tem que pegar a cópia do prontuário para fazer. Vítima de acidente de trânsito em agosto de 2012, o aposentado João Paulo Costa acabou fraturando 4 costelas. Para obter o ressarcimento do gasto, buscou fazer o acionamento pessoalmente, chegando a recuperar R$ 1.590, valor que estava abaixo do referente à despesa que teve. Com auxílio de uma advogada, seu João conseguiu mais R$ 1.600. No meu caso, veio uma parcela, eu tinha solicitado um valor de quase mais de 3 mil nos medicamentos,
E para mim veio apenas a metade, praticamente a metade. E a outra metade, um amigo meu me informou um advogado, eu constituí um advogado, pois eu consegui mais uma outra parte que sanou mais o meu problema. Mas eu não sabia que tinha esse direito. Então esse aí foi o advogado, não fui procurado pelo advogado, eu procurei um advogado para ressarcir essa parte, essa outra parte, e ela me instruiu, falou, só tem direito de pedir revisão, não precisa de advogado isso aí. O aposentado lembra que no momento do registro de uma ocorrência de acidente de trânsito, a vítima é orientada por policiais e agentes sobre como proceder para fazer jus ao direito sem ser enganado por oportunistas. Todos os acidentes que eu tenho acompanhado, que acidentes com outras pessoas, a própria polícia militar, que vai fazer a ocorrência no local, ela instrui todos os acidentados para que não precisa, que o DPVAT não tem necessidade de procurar advogado. E como o trânsito de nossas cidades não para de receber mais e mais veículos e a falta de cuidado fica cada vez mais comum, o seguro DPVAT continuará sendo usado por muitas pessoas que antes terão que passar por um hospital. No CROF, dentro de 60 dias será iniciada uma obra de reforma e ampliação, ao custo estimado de R$1 milhão. Tudo para atender melhor a essa população que cada vez mais sofre acidentes de trânsito. DPVAT é esse aí o assunto do Sociedade em Questão de hoje, que vai falar sobre esse seguro que é obrigatório por danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres. É o único seguro que garante a cobertura de toda a população em qualquer ponto do país. Mas quem tem direito a esse benefício? Para nos responder, eu estou recebendo aqui nos estúdios do Sociedade em Questão hoje a doutora Nilda Limas de Andrade, a delegada titular da Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito, a DICT. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda à Sociedade em Questão. Boa noite, Priscila. Boa noite, doutora André, doutora Juliana. Boa noite aos telespectadores. Para enriquecer esse debate, nós estamos recebendo também a doutora Juliana Fernandes Mendes, advogada, representante da OAB. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda à Sociedade em Questão. Boa noite, Priscila. Boa noite, doutora. Boa noite, doutor. Boa noite, telespectadores. Para enriquecer, então, nós estamos recebendo também o doutor André Cortes, presidente da Associação Brasileira de Advogados da área securitária, a ABAS. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Boa noite, é um prazer estar aqui no programa aqui. Boa noite, a doutora delegada. Boa noite, a doutora Juliana. E estamos aqui para poder tirar quaisquer dúvida das pessoas acidentadas que estão aqui à disposição. Dúvidas, perguntas, você pode participar pelo telefone 3254-1078. Eu vou começar então com o senhor, doutor. Vou pedir para o senhor explicar então o que é o DPVAT. O DPVAT é um prêmio onde você paga, e todos os veículos automotores pagam esse seguro. Então, e todo primeiro de janeiro de cada ano, ele é reajustado. E desse seguro, o DPVAT, que você paga, você tem o direito de estar recebendo 3 tipos de indenizações, que é o de morte, valor de R$ 13.500, o de invalidez, que é até R$ 13.500, e o danos, que é o ressarcimento de despesa médica, até R$ 2.700. Então, a pessoa que se acidentar tem esse direito de estar recebendo esses valores. E, com isso, a pessoa pode estar procurando e estar entrando para estar recebendo o DPVAT, que é seu direito, onde todos os brasileiros são assegurados pelo DPVAT. Agora, doutora Juliana, o DPVAT, ele é exclusivamente para o condutor ou para qualquer pessoa que se acidentar? Seja o condutor, seja o passageiro, seja o pedestre, qualquer pessoa que se acidentar? Sim, Priscila, todos que estão ali na via de tráfego, de trânsito, têm o direito ao seguro DPVAT. Inclusive, não é necessário que ele possua, que ele pague esse seguro, porque, na verdade, todos eles já são segurados. Todas as pessoas que estão ali na via de tráfego, mesmo que não pague o seguro, mesmo que não possua IPVA, pague o licenciamento, todos eles são assegurados por este seguro. Agora, doutora Nilda, cada dia que passa, nós já falamos aqui no início do programa, o número de acidentes aumenta ainda mais, né? Goiânia, a nossa capital, já tem hoje a segunda maior frota proporcional do país, o que vem causando aí tantos carros nas ruas, como nós acompanhamos na reportagem. O número de acidentes vem aumentando a cada dia.
Sim, Priscila. Somente neste ano, para se ter uma ideia, acidentes de trânsito com lesão corporal, nós já estamos na faixa de 1.200. Com vítimas fatais, até na data de hoje, de 1º de janeiro até hoje, já foram 84 vítimas. Então, e as causas, segundo os inquéritos da Delegacia de Investigação de Crime de Trânsito, nós temos constatado que as causas são imprudência dos condutores e vítimas também, pedestres, excesso de velocidade e embriaguez ao volante. Se cada um fizesse a sua parte, poderíamos diminuir bastante esta guerra no trânsito. Doutora, o que vem acontecendo com os condutores, com os pedestres? A imprudência é muito grande, a falta de conscientização, porque assim, é um simples avançar de sinal. Já pode causar um acidente de trânsito. Quer dizer, falta consciência mesmo dos condutores. Nossa, não é um simples avançar de sinal, é uma questão muito grave, porque uma vez que você descumpre a sinalização, você está colocando em risco a sua vida, a do seu passageiro e dos demais transeuntes da via. E o que nós temos constatado, que além da pressa, que hoje em dia o estresse do dia a dia, ainda tem a intolerância. Nós temos constatado que além dos acidentes, brigas no trânsito por questão de simplesmente intolerância. O ser humano, ele vê o seu compromisso, vê a sua pressa, um trânsito estressante e com isso ele acha que o seu direito sobrepõe ao do outro e começa essa questão dos desentendimentos e o descumprimento da legislação de trânsito, causando mais vítimas de lesão corporal e de homicídios também. E você, tem alguma dúvida? Ligue e participe pelo telefone 3254-1078. Doutora André, reflexo disso, né, que a doutora Nilda acabou de falar, está aí no número de pedidos de solicitações do DPVAT. Isso, hoje em dia Goiânia tem a segunda maior frota de automotores de moto, né? Então, hoje, se qualquer sinal que você para, você vê média de 8, 10, 15 motos encostadas perto de você. E o trânsito estressante, como o doutor delegado falou. E com isso tem a causa os acidentes. E desses acidentes, a pessoa tem o seu direito, mesmo ele estando ou no veículo ou sendo atropelado. E ele está assegurado pelo DPVAT, está recebendo o prêmio do valor do DPVAT, como falado. E com isso ele pode estar dando entrada, procurando, ele mesmo sozinho pode estar entrando, ou se ele tiver, dependendo com dificuldade de estar recebendo o seu seguro, ele pode procurar um profissional, um advogado, para poder estar ajudando a receber. Porque, geralmente a pessoa está acidentada, ela está em casa acidentada com os pinos na perna, ou com lesão na cabeça, e não tem condições de estar indo. E com isso ele pode estar, se não tiver ninguém para poder levantar para ele o seguro, ele pode sim procurar um advogado para estar recebendo para ele de uma forma também justa e honesta. Agora, doutora Juliana, nós podemos então, já dissemos aqui, já citamos que qualquer pessoa não precisa de um profissional, qualquer pessoa pode sim dar entrada no DPVAT e essa pessoa precisa procurar qual órgão, o que fazer? Sim, Priscila. Essas pessoas elas podem procurar pessoalmente as agências dos Correios ou as próprias seguradoras que tem várias espalhadas pelo país, inclusive vários bancos participam disso. Então, basta que você procure uma dessas agências, ou por você, ou por um procurador, pode ser um advogado, ou uma pessoa que você tenha bastante confiança para isso, porque ela vai ter acesso a toda a sua indenização paga. A senhora queria complementar, doutora, é isso? É que é a questão, queria complementar o que o doutor André disse, no seguinte que, por ocasião das vítimas serem atendidas no hospital, elas têm que ter o cuidado de que o médico coloque no seu prontuário, sua ficha de atendimento, que ela foi vítima de acidente de trânsito, porque caso ela não tenha sido atendida pela Polícia Militar, SAMU, bombeiro, e não conste no seu prontuário que ela foi vítima de acidente de trânsito, a Polícia Civil não irá registrar o boletim de acidente, porque ela tem que fazer prova que ela foi vítima de um acidente de trânsito. E esses boletins
né, tanto do SAMU, Corpo de Bombeiros, é a prova suficiente que comprove que ela foi vítima. Ou do hospital, o prontuário médico, a ficha de atendimento, constando a gravidade, as lesões produzidas e que ela foi vítima de acidente de trânsito. E porque até a delegacia de crime de trânsito foi centralizado o atendimento em razão para coibir um pouco de fraudes, porque estas vítimas, nós temos casos absurdos na porta do CROF de agenciadores que ficam naquele local, tanto na porta do CROF como na porta do Hugo, chegando ao absurdo de agenciadores eles vestirem roupas de enfermeiros no Hugo e adentrarem ao andar onde é o setor ortopédico do hospital para pegar até procurações de vítimas ali. Então, nós temos agenciadores e até mesmo advogados que montam documentos para dar entrada no seguro, para fraudando, e até essas vítimas, depois, posteriormente, agenciadores ou essas pessoas ficam até com o cartão da vítima para sacar. Outros casos também é de quando essas vítimas chegam no hospital, o próprio hospital já manda assinar documentos em branco e que o tratamento, como o doutor André disse, tem a questão da indenização dos serviços hospitalares que já paga. A despesa hospitalar ela é muito aquém do valor que é declarado e eles recebem. Médicos que fornecem também recibos de consultas que não foram efetuadas, fisioterapeutas que fornecem recibos de tratamentos que não foram efetuados. Este seguro do EPVAT, o dinheiro é destinado para o tratamento de vítimas no trânsito. E uma vez que há essas fraudes, esse dinheiro, para o tratamento dessas vítimas e de investimento em saúde, ele diminui. E vai para o bolso de pessoas indevidas, que são os que montam processos e os agenciadores que ficam com a maior parte do dinheiro, quando não o todo. Vamos continuar falando e fazendo esse alerta, doutora, mas antes vamos atender uma ligação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Wender. Seja bem-vindo, Wender, ao Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Boa noite a todos vocês. Minha pergunta é o seguinte: eu sofri um acidente grave, ainda estou em recuperação, tem só um mês. Eu sofri 4 fraturas, uma no fêmur, né, esquerdo, uma no pé direito com exposto, né, os ossos, e uma fratura no rádio, no braço direito, e quebrei o nariz também. Graças a Deus, Deus guardou minha vida. E eu queria saber como que é calculado o valor do DPVAT por ferimento, ou é só um total? Vamos responder, então. Obrigada pela sua participação. Quem vai responder, doutora Juliana, vou pedir, então, que a senhora responda aí o nosso telespectador. Wendel, esse valor que eles vão dar para o seu seguro, para o seu prêmio ali, a sua indenização, ele é feito através de um perito especializado que segue uma tabela que é disponibilizada pela própria seguradora líder. Então, ele vai ver qual foi o seu problema e vai ver a porcentagem que você tem para receber. Pode ser 10, 25, 50, 70, 100% do valor de seguro. Vai chegar até 13.500. Então, através dessa porcentagem, ele vai definir o valor da sua indenização. Somente um perito pode dizer isso para você. Agora, doutor André, voltando ao que a doutora Nilda pontuou e citou aqui, eu achei muito importante essa questão dessas pessoas que aproveitam, né, da fragilidade aí desses acidentados e fazem, né, cometem fraudes, e as lábias, vamos dizer assim, né, aquelas lábias, os bons, né, de lábia, com certeza aproveitam aí nessa hora. Eu quero parabenizar o trabalho da delegada pelo belo serviço que faz, e realmente tem que coibir mesmo essas fraudes que acontecem. O direito é para todos. E essas fraudes que acontecem, todos os âmbitos, nós sabemos, no Brasil afora, que sempre o brasileiro sempre gosta de um jeitinho de fazer a sua fraude, seja em qual área que seja justiça ou qualquer outra área. E o que a delegada está fazendo, parabéns, tem que ser coibido mesmo. E lembrando que o seguro administrativo que é recebido do DPVAT,
o valor do depósito vai direto para a conta do acidentado, não vai para o advogado, não vai se existe o terceiro ou não. Então a pessoa, por exemplo, leva os documentos, tem os órgãos falados aí, os bancos, os correios, tem as reguladoras, são autorizadas pela seguradora líder, onde protocolos, documentos administrativos são enviados para o Rio de Janeiro, para a sede da seguradora líder, onde lá são verificados os documentos e de lá, em cima da tabela, conforme a doutora Juliana falou, existe uma tabela com a porcentagem, e nessa tabela é definido o valor. E desse valor é debitado em 30 dias na conta do acidentado. A pessoa tem que ter uma conta dela, não pode ser de esposa, pai, mãe de ninguém, tem que ser dela, tem que ela abrir uma conta poupança para ela e é debitado na conta dela. Se ele contratou um advogado ou não e tem algum honorário para ser discutido, isso aí é a parte entre o advogado e o acidentado. Se o acidentado recebeu por ele mesmo, pode ir lá receber. Se ele se sentir que o valor, igual o caso do colega que ligou aqui agora, o Wendel ligou, conforme a tabela lá, os valores dele somados, ele achar que o valor não é o que ele acha que deveria receber, ele pode sim estar procurando para tentar receber via judicial um valor maior, até os 13.500. Porque geralmente o valor desse pode chegar, não se assuste não, a R$1.500, R$2.000, R$3.000 no máximo, porque tem várias fraturas. Então é somar as fraturas. Então, se ele sentir que ele acha que tem o direito de receber até 13.500, aí é via judicial. Então essa parte administrativa tem que ser coibido mesmo, tem que acabar com fraude, tem que acabar com o que é errado. O que é o certo, vamos procurar, vamos parabenizar a todos e vamos procurar. O certo é evitar acidente, porque é ruim, é péssimo, e o valor que é congelado desde 2007, 13.500, é a pior coisa que tem. Nós temos 7 anos de um valor que é congelado e não aumenta. Nós vamos atender aí uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Júnior Pinheiro, do Parque das Nações, Aparecida de Goiânia. Seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Minha pergunta, eu queria que os doutores explicassem qual que é do momento que uma pessoa é acidentada até o final do ciclo para que ele possa receber. Eu conheço pessoas que já demorou devido à burocracia até 6 meses ou mais para receber esse seguro. Queria que eles esclarecessem quais são as etapas que nós temos que seguir um acidentado até ter esse ressarcimento, porque realmente a burocracia é muito grande também, viu? Eu sei que existe fraude, a burocracia é muito grande. Obrigada pela sua participação, doutora Juliana. Bem como disse aqui, né, o nosso colega, o doutor, 30 dias é o prazo máximo, 30 dias para dar entrada. Explica um pouquinho sobre esses prazos, doutora. Anteriormente, o seguro ele fazia o pagamento em 15 dias. Hoje, aumentou para 30 dias. Antigamente, o seguro pagava até 40 salários mínimos. Hoje, ele paga no máximo 13.500. Como o doutor disse, é um valor que está bastante congelado. Mas, como o telespectador perguntou, ele vai passar por alguns procedimentos. Ele vai ter que ter, como a doutora delegada disse, todo aquele aparato do Corpo de Bombeiros, da Polícia, do BO. Vai ter que também ter um laudo, um perito, geralmente o IML. Então, é uma busca desses documentos, por isso que a maioria das pessoas, como o telespectador disse, a questão da burocracia, prefere contratar um advogado de sua confiança e deixar que ele tome conta desses trâmites administrativos e jurídicos. Mas o prazo máximo é 30 dias. O prazo para pagamento é 30 dias e o prazo para entrar com o pedido é de 3 anos. Hoje, através do advogado, nós já conseguimos que esse prazo comece a correr a partir do final do tratamento e não como a lei prevê da data do acidente. Nós temos aí... Só um segundinho, doutor André, vamos atender um outro telespectador. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Oi, é o João Pereira da Silva. Seja bem-vindo, João, à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Eu acidentei em 98, sabe? E aí eles não quis pagar, queria pagar, parece 4 mil. Eu sei que foi para juízo, e aí muda de juiz direto. Um juiz penhorou o dinheiro, sabe? Aí o Banco Bradesco alegou que eles não deviam aquele total. Aí fez um acordo comigo, falando que é aquilo que eles pagavam, que era o que eles deviam, né? E me pagavam em 20 dias. Só que ele não pagou, eles não pagou e queria sacar o dinheiro lá. Meu advogado falou então, foi lá e mandou o juiz cancelar aquele acordo.
E agora o juiz alega que está esperando a lei do ministro Fux, quando a pessoa tratou pelo SUS. Agora eu estou recebendo, que minha perna não presta mais. Né? Obrigada pela... 98 dias. Tem quantos dias? Juiz demais. Esse juiz agora alega que está esperando a lei do ministro Fux. Eu estou com os papéis, tudo aqui em casa. Principalmente quando foi tratado pelo SUS. Obrigada aí pela sua participação, doutor André. Só uma ressalva da doutora Juliana, o prazo para dar entrada do DPVAT, com toda a documentação em mãos, após quando acidentado, 90 dias pode dar entrada. A questão do telespectador sobre a questão do ministro Fux. Existe um ADIM que está no Supremo Tribunal Federal, com o ministro Fux, que é o que? A respeito da lei do DPVAT, que, conforme foi falado aqui, em 1964 era de 40 salários mínimos. Em 2007 a lei foi mudada para R$ 13.500. E de lá para cá continua congelado. Em 2008, 16/12/2008, houve o quê? Essa tabela que nós colocamos o nome dela de loteando o corpo humano, onde cada parte do seu corpo vale o preço. Ou melhor, como a seguradora diz, um prêmio. Então, você não recebe o valor total. Hoje você recebe o valor máximo dos 13.500, só se você perder os 2 braços ou as 2 pernas, 100%. E conforme o falou anteriormente, cada fratura que tiver, se chegar até 13.500 também. A questão do ministro, essa ADIM que está lá, é para o quê? Manter a lei anterior dos 40 salários mínimos ou adequar melhor essa tabela, que ela é totalmente defasada. É uma tabela que é prejudicial a você, acidentado, e favorável à seguradora que, da questão de 2008, quando ela alegou para o governo federal, na época, o presidente, que ela dava prejuízo. Nós temos cálculo atuário aqui, para ser apresentado, que não dá prejuízo. Pelo contrário, dá lucro a seguradora. E pelos bilhões e bilhões de tantos DPVATs que são pagos em dia e entram para a seguradora líder. Então, esses valores são valores ínfimos, pequenos, que deveriam ser hoje 40 salários mínimos a R$ 726 e dá 28 mil, quase 29 mil reais. É o seu direito que teria para estar recebendo. Quase que o dobro do valor atual, né? Nós vamos atender aí uma outra ligação. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? O Divino. Seja bem-vindo, seu Divino, à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Eu queria saber o seguinte, eu sofri um acidente dia 30/6/2012. E aí a seguradora pediu uma avaliação da minha cavícula, que eu quebrei ela. E aí eles ofereceram R$700. Isso é justo? Obrigada pela sua participação, doutora Juliana. Divino, essa é a luta do advogado. É que haja a luta do consumidor, a luta do acidentado em desfavor das companhias de seguros que realmente recebem bilhões anuais e colocam preço, precificam o corpo humano, precificam a sua dor por um valor ínfimo. R$700 realmente eu duvido muito que chegue perto do que o senhor tenha sofrido com isso. Então, essa é a figura do advogado, é ver que isso não é justo e correr atrás disso na via judicial, porque na via administrativa com certeza não deve passar disso. De todo modo, o senhor pode pedir uma revisão na via administrativa. Caso ainda não esteja satisfeito, pode procurar a via judicial. Agora, doutora Nilda, voltando um pouquinho sobre aquela questão, a Delegacia de Trânsito, a DICT, está atenta aí sobre esses profissionais que tentam, né, como bem disse aqui o doutor André, dar o jeitinho brasileiro ali e tentar enganar essas pessoas acidentadas. Isso, e a delegacia, ela funciona no setor Pedro do Vico. Nós atendemos as vítimas de lesões corporais e até as famílias famílias que já faleceram, onde nós registramos os boletins de ocorrência, e esse serviço da Polícia Civil hoje, ele está todo centralizado na Delegacia de Crime de Trânsito. E às vezes, nós constatamos pessoas que têm a capacidade de ir até a delegacia onde foram vítimas de causas diversas e não de crime, de trânsito em si, para tentar registrar boletins como se fosse trânsito. E essas pessoas, elas são autuadas em flagrante ali mesmo e colocadas à disposição do Poder Judiciário. Agora, as vítimas
que realmente nós constatamos que sejam, nós temos um carinho com todas elas e procuramos registrar os boletins com a maior rapidez para até que evitar filas naquela delegacia, proporcionando a elas um tratamento humanizado. E também coibindo, né, qualquer tipo de fraude e qualquer espertinho, não é, doutora, que tente aproveitar dessa situação para enganar aí uma vítima. Não, essas pessoas, elas comparecendo na delegacia, nós temos a equipe preparada e assim que é constatado que ela está ali tentando praticar uma fraude, elas são autuadas em flagrante. Agenciadores, eles não têm espaço na delegacia. Se eles começarem a frequentar lá, nós lavramos procedimento contra eles. E também nós temos realizado operações constantes lá no UG e no CROF. E temos recebido constantes denúncias de pessoas, de agenciadores que ficam na porta do UGO tentando aliciar as vítimas e até no CROF, e onde essas pessoas já foram advertidas que se elas continuarem, elas responderão pelo crime que estão praticando. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos aí com essa discussão sobre o DPVAT e dando todas as orientações como você pode solicitar esse benefício. Voltamos já já. Voltamos com a Sociedade em Questão, que hoje está discutindo, está debatendo sobre o DPVAT. Números que eu busquei aqui, fiz uma pesquisa. Em 2013, o volume de benefícios pagos foi de 2.713 indenizações por morte no trânsito, o que representou 48,42% do seguro DPVAT pago em toda a região centro-oeste no ano passado. Diferentemente da média nacional, que registrou uma queda de 10% em relação a 2012. Vou registrar aqui participações dos nossos telespectadores. O Marcos, do Jardim Presidente, nos informou que ele se acidentou, mas a sua moto está com o IPVA atrasado. Ele quer saber se tem direito aí ao DPVAT. É quase a mesma coisa do nosso telespectador Carlos Antônio, do Parque Amazônia. Ele se acidentou, mas está com o IPVA atrasado e quer saber se tem direito aí, como o Marcos, né? E se não tiver, se pode então acionar juridicamente aí para conseguir receber esse benefício. Doutor André, tem direito ou não tem direito quem está aí com o IPVA atrasado? Tem o direito sim, está recebendo, porque quando tirou a moto, o carro, o ônibus, o caminhão, primeira vez, você já pagou o DPVAT, já está lá o seu seguro garantido. Se talvez você tem 10 anos de trânsito aí, nunca acidentou, e 10 anos pagando, pode ser que um ano você não pagou. Então, ano a ano, o dinheiro está depositado, está lá, é um seguro que é para todos nós brasileiros. Então, se estiver com o documento, a pessoa que estiver no seu carro, qualquer veículo automotor, que atropelou ou bateu o carro, tem direito sim a estar recebendo, independente se está atrasado. Esse valor é cobrado, é cobrado aí no documento, não é isso? O DPVAT, do ano passado para cá, que eles parcelaram agora em 3 vezes, né? Porque segundo as propagandas estão passando. Mas anteriormente, anos anteriores, o DPVAT sempre foi pago à vista. A multa, o licenciamento, cada governo, cada estado geralmente parcela, né, os valores. Mas o valor do seguro de DPVAT sempre foi pago à vista. De 2 anos para cá, que estão agora parcelando em 3 vezes agora, conforme as propagandas. Então, o dinheiro que à vista está lá. Então, o seguro está lá, é o direito. Agora, doutora Juliana, a gente até já respondeu, mas vamos registrar aqui a participação do nosso telespectador Jefferson, do Garavelo, que quer saber, doutora Juliana, ele quebrou a perna devido a um acidente de moto e quer saber se tem direito. Nós já falamos que sim, né? Ele precisa procurar, como a senhora disse, as agências dos Correios, como que ele deve proceder? Jefferson, você tem que estar munido da maior quantidade de provas possíveis para você enviar na seguradora. É claro que tem os documentos básicos ali, o BO, né? O atendimento que vai ser feito no hospital e até mesmo a perícia do IML.
Então é simples, você leva esses documentos, os seus documentos pessoais e dá entrada administrativamente nesse seguro, nessa indenização que você tem direito, sem maiores complicações. Agora, doutora Nilda, a delegacia também, para buscar ali maiores informações, registrar, né, esse crime de trânsito, é necessário também que esses condutores, que essas vítimas estejam munidos de toda a documentação necessária, porque se não tiver como comprovar, não tem como registrar o boletim de ocorrência. Como eu já havia dito, é necessário que a vítima de lesão, ela faça prova com o boletim do SAMU, do bombeiro, da polícia militar, ou que ela vá ao hospital que a atendeu e requeira o relatório médico, ou cópia do prontuário ou ficha de atendimento, dirija-se à delegacia de crime de trânsito, onde, mediante a documentação, se houver a comprovação que ela foi vítima de acidente de trânsito, porque este seguro é somente para vítimas de acidentes de trânsito. Tem que ter veículo automotor. Ah, mas eu me envolvi com a bicicleta. Não, bicicleta não tem direito, não é veículo automotor. Então, uma vez que ela vá até a delegacia, registra-se o boletim de ocorrência, é expedida uma requisição ao IML, haja vista que somente uma autoridade policial pode encaminhar uma vítima ao IML, onde é expedida esta requisição ao IML, ela comparece ao IML, vai ter um agendamento para o dia que ela será submetida ao exame de corpo de delito de lesão corporal. No caso, ela vai aguardar alguns dias este laudo ser confeccionado e, de posse de toda esta documentação, ela procura uma agência do correio para dar entrada ou então em uma das corretoras autorizadas. O serviço é gratuito, não há necessidade de intermediação de terceiros. Sem essa devida documentação, não tem como registrar o boletim de ocorrência. Não adianta procurar uma delegacia de polícia, porque se não houver a comprovação que ela foi vítima de acidente de trânsito, ela não registrará o boletim e, de consequência, ela não tem como receber este seguro. Nós vamos atender uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Emerson Flávio. Seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Por exemplo, eu fui acidentado em 2011. E, por exemplo, eu fiz boletim de ocorrência, passei por estar na mão do advogado, ele não me dá resposta. Chama Dr. Josué. Dr. Josué Morim, ele não me dá resposta. Eu vou nele, ele fala, amanhã tu recebe, e fica só por isso mesmo, só na conversa. Aí ele fica me empurrando com a barriga, entendeu? Eu fico em questão disso, como é que eu faço? Eu vou ter que ir no AB, puxar, ver se ele já pediu a procuração, eu passei a procuração para ele, que ele disse que concordou nos valores devido lá, mas não me passou valores. Disse que não queria ter recurso de receber mais e eu não me deu resposta até hoje. Eu tenho 3 anos, inclusive eu não tô trabalhando, eu tô com a perna torta. Eu cuido da minha mãe, tem 84 anos de idade, ela vai fazer agora, dia 14 de maio. Eu fico aqui por conta dela de arrumar a casa, lavar roupa, fazer comida e tudo. Não estou trabalhando, não só por causa da perna, porque ela não tem como alguém ficar com ela, porque meus irmãos, eu sou divorciado, meus irmãos todos casados, e eu tenho que ficar cuidando dela. Então, e ele só me fica me falando, amanhã tá arrumada, amanhã tá meio arrumada. Inclusive eu fui destratado para a esposa dele. Liguei lá, eu falei assim, a senhora falou para ele que eu entrei em contato com ele? Não. Aí eu falei assim, por que, senhora? Não estou entendendo. A senhora pegou e desligou o telefone na minha cara. Eu não tive mais condições de... Ele fica, amanhã eu vou ligar, não liga. E eu fico a par disso, entendeu? Porque os documentos estão todos em mãos deles. Obrigada pela sua participação. É isso mesmo que acontece no dia a dia, né, doutora Nilda? Essas questões, esses espertinhos que aproveitam, pega toda a documentação, às vezes até um papel em branco, dá ali, né, para a pessoa acidentada assinar
e depois consegue então receber esse benefício e às vezes nem comunica, não é? Como que esse telespectador aí como que ele deve proceder então neste caso? Eu oriento a tentar entrar em contato com esse advogado para ver a causa, porque às vezes pode ocorrer da própria seguradora estar atrasando com o pagamento. Agora, também, se isso não surtir um efeito, que ele procure a Ordem dos Advogados do Brasil e até para constatar se realmente esta pessoa ela tem um registro na OAB. E se ela tiver o registro, ele pode procurar o Tribunal de Ética da OAB, registrar uma reclamação contra este advogado, que a própria OAB iniciará um processo para investigação deste caso. Nós temos aí uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? É o Gilmar que está falando. Seja bem-vindo, Gilmar, ao Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? É o seguinte, eu já recebi o DPVAT, mas só que eu estou com um problema. Meu braço ficou com sequela. Eu não aguento eu ergo o braço, mas não aguento peso nenhum nele. A minha pergunta é o seguinte, eu posso ingressar com um pedido de indenização com relação a essa sequela que ficou no meu braço ou não? Obrigada pela sua participação. Doutor André. Bom, ele, como ele falou, já recebeu o valor do prêmio. Então, a questão desse acidente, desse prêmio, já recebeu, finalizou aí. O que ele pode estar fazendo, tentando entrar aí, conforme for a lesão, é estar tentando um auxílio doença, ou dependendo da gravidade, ele está procurando aí, se ele contribui com o INSS, se ele tem carteira assinada, aí tem que ver cada detalhe. Aí a questão já sai da etapa DPVAT, que ele já recebeu, aí entra uma parte previdenciária. Para isso ele precisa então aí do auxílio de um advogado. Isso. Ou se esse acidente dele teve, se ele foi atropelado ou foi um terceiro que bateu nele, aí pode estar sim entrando com uma ação de indenização contra essa pessoa que, caso foi isso que aconteceu, de estar recebendo uma ação de indenização contra essa pessoa que caso atropelou ele ou bateu nele, que estava errada, né? Se ele estava certo, a pessoa estava errada, ele tem sim os direitos de indenização, sim, está recebendo. Agora, doutora Juliana, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre aquelas pessoas, por exemplo, que tiveram aí uma vítima fatal na família, que perderam, né, um parente. Como que essas pessoas devem proceder aí na hora de solicitar, de requerer o DPVAT? Essas pessoas também podem requerer, apesar da morte do seu ente querido. Ela vai levar a documentação, os documentos pessoais, a certidão de óbito e fazer o mesmo procedimento dos outros. Em caso de morte, o valor pago é de R$ 13.500. Mas aí, no caso, o parente, o filho ou a esposa... Sim, o filho, né, segue a ordem, né, dos descendentes, né, dos filhos, aí vai para os pais, o esposo ou a esposa tem direito a esse pedido de indenização por morte. Agora, doutor André, eu queria que o senhor explicasse, nós falamos muito sobre a líder, né, que é aí a seguradora responsável por controlar, é isso? Toda a documentação e também essa tabela que nós citamos aqui sobre os membros do corpo, ela que registra cada valor, como que funciona? A seguradora líder, ela é a mãe, são, se não me engano, 96 seguradoras que compõem ela. Então, quando você entra com o seguro DPVAT, tem várias seguradoras que você pode escolher para estar entrando. Tem A, B, C, D, vai escolher qual seguradora. E quem faz o pagamento é a seguradora líder. Ela é situada no Rio de Janeiro, a sede, então o cheque vem pela seguradora líder, essas seguradoras recebem da seguradora para poder prestar esse serviço para a seguradora líder, então vem dela o pagamento, e dela que é toda feita a parte judicial e a criação da tabela que vem ter essa discussão, que está hoje no STF, com o ministro Fux, discutindo para se volta os 40 salários mínimos ou se nós mudamos essa tabela para os valores reais, verdadeiros, não esse valor que está aí que é injusto. Tabela essa que especifica aí cada parte do seu corpo, não é isso, doutor? Loteando o corpo humano. É o que nós estamos falando aqui no intervalo, loteando o corpo humano. Como que ficou um pouco esquisito, doutor, e um pouco pesado, não é isso? Lotear o corpo humano fica meio sem sentido.
Não fica não, porque cada parte do corpo hoje conforme está a tabela. É só entrar no site da seguradora Líder, que vocês vão ver lá a tabela, e quando a pessoa passa pela perícia, quando no judicial ou até mesmo no administrativo, vem a tabela mostrando. Igual o rádio é um valor, o braço é um valor, o dedo que você perde, cada dedo é um valor, o valor da metade de um braço é 6.750, o braço inteiro para chegar aos 13.500, os dois braços. Então cada parte é uma parte. Então tem lá, e mais, dentro da tabela, conforme o primeiro que ligou mais cedo perguntando das várias sequelas que ele teve, conforme a tabela, tem um valor de 100%. Desse valor de 100%, doutora, tem uma outra tabela dentro dela, onde ele não atinge o 100%. Aí se ele atingir 45% do 100%, você tem direito, conforme a tabela 5 mil, ele vai receber 45% dos 5 mil. Então, é uma tabela muito complicada, uma tabela que só favorece a seguradora. E o acidentado, infelizmente, ele sofre com isso. Agora, eu queria que a doutora Juliana explicasse um pouquinho sobre essa questão, por que a Líder é a seguradora mãe, como disse o doutor André aqui, né, e ela que faz todo esse controle, doutora. Essa seguradora Líder, ela conseguiu ocupar a posição que ela está hoje através de governo, né? O governo deixou que ela ficasse nessa posição. De todo modo, tem outros órgãos que estão ali para fiscalizar a seguradora Líder, ver se ela realmente está cumprindo ali com as obrigações dela de seguradora, né? Ela é ligado à SUSEP, que é o órgão que controla toda essa questão de seguro privado, que é ligado ao Ministério da Fazenda e por um conselho também de ministros, né? De ministro da Justiça, ministro da Fazenda e tudo mais. Todo o dinheiro que vai para... Que nós pagamos do DPVAT, vai para a seguradora Líder administrar. E nessa administração, 45% disso vai para um Fundo Nacional da Saúde, ou seja, vai para o governo, 5% a seguradora Líder utiliza para campanhas educativas do trânsito e o restante ela faz o pagamento dessas indenizações por acidente. Informação que, segundo a doutora Nilda, estava nos dizendo aqui no intervalo, que está especificamente no documento, não é isso, doutora? Aquelas letrinhas miudinhas que a gente costuma não prestar muita atenção, não dar, né, a devida atenção, não é isso, doutora? Mas está específico, está bem claro ali, bem especificado no documento, essa porcentagem que a doutora Juliana acabou de citar. Isso, o seguro ele é pago por todo proprietário de veículo automotor por ocasião do licenciamento. E no documento, aquele do licenciamento, não o do recibo, está com letras miudinhas e às vezes as pessoas não têm o hábito de ler. Mas ali vem especificando as regras do DPVAT e explicando a destinação do dinheiro. Então é importante que cada proprietário de veículo até dá uma olhada e, em dúvida também, a vítima de lesão que tem esse direito, ela também pode consultar o site da seguradora Líder e ver as corretoras autorizadas, também dúvidas relacionadas à documentação que deverá ser apresentada no momento de requerer o seguro. É importante dar uma olhada no verso do documento. Então vamos correr lá na carteira, né, doutora? Isso. Pegar esse documento e entender melhor. Doutora, nós já estamos caminhando para o final, mas não poderíamos deixar de pontuar, de falar do belo trabalho da DICT, da delegacia, que está aí combatendo diretamente esses condutores, penalizando esses condutores que estão infringindo a lei e que estão aí descumprindo aí todas as regras, as normas, a lei de trânsito. Isso. E eu queria também solicitar às vítimas de lesão corporal que elas tenham mais cuidado no momento de passar a procuração a alguém, que elas realmente procurem saber a corretora que é autorizada a trabalhar com isso e não agenciadores. E também até questões de advogado, certificar se é um advogado de confiança, se alguém o indica, para evitar que, porque há casos em que essas pessoas, elas pagam de honorário quase o valor total do seguro. Ou então, esses agenciadores que eles montam documentação, eles acabam praticando fraudes em nome daquela vítima e no final
quem sai prejudicada é ela própria. Ter mais, não aceitar esses aliciadores que ficam ali incomodando a família ou ela própria, que não aceite esse tipo de serviço e tenha mais cuidado ao passar uma procuração para alguém. No caso do advogado, a pessoa pode entrar em contato com a AB e se certificar se ele é realmente credenciado, se ele possui aí a licença para advogar, né, doutora? Isso, ele é inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e se ele também checar até a licitude do trabalho deste advogado junto ao Conselho de Ética da OAB, porque quando envolve dinheiro, todo cuidado é pouco. Quero agradecer, então, a participação da doutora Nilda Limas de Andrade, delegada titular da Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito. Doutora, muito obrigada pela participação e pelas informações. Muito obrigada. A Polícia Civil agradece a oportunidade e qualquer dúvida, a Delegacia de Crime de Goiânia, de Trânsito de Goiânia, está à disposição para esclarecer qualquer dúvida quanto a esta questão. Telefone, doutora, 3201-2296. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a delegacia. Então. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a delegacia, que os servidores, eles são especializados nesta área de trânsito. Obrigada pela participação. Quero agradecer também a participação da doutora Juliana Fernandes Mendes, advogada representante da OAB, que nos ajudou a entender um pouquinho, né, doutora Juliana, como que funciona então esse benefício. Eu que agradeço, Priscila, o convite. Agradeço a todos os colegas pelo debate. Gostaria de agradecer ao doutor Eduardo Coutinho, ao doutor Joserran Máximo Volpon e toda a equipe aqui da Sociedade em Questão. Obrigada pela participação. Quero agradecer também a participação do doutor André Cortes, presidente da Associação Brasileira de Advogados da Área Securitária, a ABAS. Obrigada, doutor, pela participação da Sociedade em Questão. Obrigado, Priscila. Obrigado à delegada Nilda. Obrigado e pelo belo trabalho que está fazendo. A associação, a ABAS, está à disposição da delegada para o que precisar. Vou fazer uma visita à senhora lá, delegada, para conversar, para poder precisar de alguma ajuda. Estamos juntos para poder combater a fraude. E sim, o que é certo em prol das vítimas. Quero agradecer a doutora Juliana, a OAB, representando a OAB, que sempre dá suporte, sempre nós precisamos, batendo lá, nos dá suporte. Obrigado. Obrigado ao telespectador, que precisar aí, estamos à disposição. Obrigada aí a todos os nossos entrevistados, obrigada a você que nos acompanhou em mais esse Sociedade em Questão, que hoje fica por aqui. Voltamos na semana que vem com novas discussões sobre o universo das relações humanas. E a nossa frase de hoje para a reflexão é de Luiz Flávio Gomes. É melhor perder 1 minuto na vida que a vida em 1 minuto. Boa noite a você. Continue aqui na Fonte TV, que possui uma programação voltada para você e a sua família. Boa noite. Unitintas apresenta Sociedade em Questão, na Fonte TV.